Olá, vizinhos, seguidores de X-Pirotadas. Olha aqui, mais uma vez, a mídia mais uma vez conseguindo tirar o meu sossego. Estava eu descansando, estava aqui evitando a fadiga, como diria o Jaiminho. Aqui com essa camisa maravilhosa, oferecimento da Chico Rei. Muito obrigado, Chico Rei. Enfim, tava no meu descanso, tranquilo, cochilando, né? Dá pra notar pelas minhas olheiras, minha cara de sono. Quando de repente vários seguidores começaram a me mandar mensagens com uns links, seguidores e amigos pessoais, inclusive. Com uma notícia que abalaria as estruturas do meio espiritólogo, do meio CH, porque foi uma confissão feita por alguém que teria influência para afirmar tal coisa. Enfim, né? Deixando de lado os entretanto e partindo para os finalmente, a notícia que abalaria o meio CH, que foi lançada essa semana, foi dada pelo filho de Chespirito, o senhor Roberto Gomes Fernandes. Ele disse essa semana em algum canal do YouTube que o professor Girafales seria casado e que a dona Florinda seria a sua amante. E isso repercutiu internacionalmente. Isso repercutiu em todo o mundo, sobretudo no Brasil, que é o país que mais idolatra Chaves. A gente sabe que não é exatamente assim, né? Mas pode não ser o país que mais ama a série Chaves completa. Porque, infelizmente, né, como eu já falei nos vídeos anteriores, o Brasil é o país que menos conhece as séries de Chespirito. Mas é o país que mais ama os personagens. Isso é um fato. Então pode não conhecer a série, pode não gostar da série, por questão de dublagem, por questão da ausência do Kiko, ausência do Seu Madruga, o cara é de asa. Mas um fato é que o Brasil realmente é o país que mais ama os personagens de Chespirito. Isso é um fato inegável. E aí chegou essa notícia dessa entrevista que o Fernandes deu para um canal do YouTube, falando que o professor Girafales usava aliança, né? Em alguns episódios aparecia ele de aliança, inclusive postei essa semana uma foto. Essa foto aí que vocês podem ver, essa sessão de fotos, na verdade, do professor Girafales com aliança na mãozinha esquerda, denotando aí que realmente o personagem seria casado e que a dona Florinda seria a rapariga da história. Seria a vida imitando a arte. Enfim, não quero botar lenha na fogueira, né? Não quero trazer polêmica com relação à Florinda, porque a Florinda, coitada, não tem nada a ver com a história de hoje. O que eu quero deixar bem claro é que não! 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 O professor Girafales, o personagem, não é casado. Não é casado. Ele é um professor solteirão, ele é solteiro. E a dona Florinda, a personagem, não é rapariga, não é quenga, não é amante. Ela não se envolve com um homem casado. Seria muito sem noção uma dama da alta sociedade, né, que se acha da alta sociedade, cheia de princípios, que educa bem o seu filho, se deixar envolver por uma situação como essa, né, com um homem casado. Enfim. O que acontece então? Por que essa notícia repercutiu tanto? Ora, mas não aparece a foto? Você mesmo não acabou de mostrar a foto do professor Girafales de aliança? Sim, meu anjo, mas você tem que saber interpretar as coisas, você tem que saber que existe todo um contexto, né? Toda uma explicação para essas coisas. Essas fotos que a gente viu foi de uma sessão de fotos que o elenco de Espírito realizou provavelmente no ano de 1982. Pelas características dos personagens, pelo cenário da vila, né? Vocês sabem que eu sou um profundo conhecedor dos cenários da vila. Então, pela característica dos personagens, pelo cenário da vila, eu chuto que essas fotos promocionais foram tiradas em 1982. E aí podemos ver o ator Rubem Aguirre, caracterizado como o professor Girafales, e utilizando a aliança. Essa aliança não é a aliança do personagem professor Girafales. Ninguém lá dos camarógrafos, do pessoal que cuida da vestimenta, né, dos figurinos, diz assim, olha, você vai botar essa aliança no dedo para dizer que o professor Girafales é casado. Não é, ninguém que chegou lá nele disse isso. Aquela aliança é a aliança do ator, é a aliança do Rubem Aguirre, que sim era casado, foi casado até o dia da sua morte com a dona Consuelo de los Reyes. Se casaram nos anos 50 e desde os anos 50 até a morte de Rubem Aguirre em 2016 eles foram casados. Então a aliança que a gente vê no dedo do professor Girafales é a aliança do ator, não é a aliança do personagem. Inclusive no próprio vídeo
Vou transcrever uma partezinha do que o Roberto Gomes Fernandes fala. No próprio vídeo ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui a parte transcrita. Foi o Antônio Felipe Porcino, do Fórum Chaves, que transcreveu pra gente. Rubén Aguirre, haciendo el profesor Girafales, de repente se olvidaba quitar la argolla en varios capítulos. Então, o Roberto Gomes Fernandes, ele disse isso nesse canal do YouTube. Rubén Aguirre, fazendo o professor Girafales, de repente se esquecia de tirar a aliança em vários capítulos. Então, o próprio Gomes Fernandes reconhece que a aliança é do Rubén Aguirre, não é do professor Girafales. E aí ele diz em tom jocoso, em tom de broma, em tom de piléria, né? Em tom de brincadeira. Entonces, la verdadera historia del profesor Girafales, que es realmente casado y quiere poner los cuernos con doña Florinda. Então, a verdadeira história do professor Girafales, que é realmente casado e quer colocar os chifres com dona Florinda. Então, ele disse isso em tom de piléria, em tom de broma, de xiste, em tom de brincadeira. Ele embarcou na onda do meme, né? Ele embarcou na onda da piadinha, da gracinha. Mas o próprio Gomes Fernandes, filho do Chespirito, afirmou, antes de falar isso, que a aliança era do ator, não era do personagem. E a gente tem que ter em mente, a gente tem que saber diferenciar essas coisas. A gente tem que saber diferenciar que algumas vezes os atores esqueciam que eram adultos interpretando crianças, no caso do Chaves, do Kiko, da Chiquinha. A gente tem que esquecer que naquela época, né, o programa era uma coisa mais mambembe, era uma coisa mais teatral, então realmente se esquecia de certos detalhes. Porque se você for levar ao pé da letra tudo de bizarro, tudo de diferente que já aconteceu no Chaves, então você pode dizer que o personagem do Kiko também é casado. Né? Nós estamos vendo agora esse trecho desse episódio e vocês podem notar que o Kiko está também usando uma aliança de casado. Então quer dizer, né, seguindo essa linha de raciocínio, já que o professor Girafales é casado porque está com aliança, isso quer dizer que o Kiko, uma criança de 8 anos, também é casada? No caso casado, né? Também é casado porque tá com aliança no anelar esquerdo do mesmo jeito? Pronto, olha aí ó, a notícia. Bota aí a mídia. Cadê o Povo? O jornal O Povo. Bota aí, Kiko é casado. Tá aqui ó, meninozinho de 8 anos é casado. Com quem? Contra quem? Né? Seguindo essa linha de raciocínio, a gente tá vendo outro trecho de episódio aí. Olha o tamanho das unhas da Chiquinha. Olha o tamanho das unhas da... Seria a Chiquinha uma anã subdesenvolvida? Né? Porque a Chiquinha, na teoria, é uma criancinha de 7, 8 anos, não deveria ter essas unhas de bruxa. Mas olha o tamanho das unhas dessa menina. Então quer dizer então que a Chiquinha é uma anã, é uma adulta subdesenvolvida? Ou a gente não pode ligar o foda-se, ligar o nosso faz de conta e relevar que é uma atriz que está interpretando uma criança, né? Uma atriz adulta que tem as unhas grandes que está interpretando uma criança, né? Isso, eu não devia nem estar fazendo um vídeo desse, gente. Vocês é que deviam usar o bom senso de vocês, usar a imaginação, deixar a imaginação fluir, né? Seguindo desse pressuposto, o ator tá com uma aliança de casado, então o personagem é casado. Então, nesse caso, o Dr. Chapatin seria o Chaves, disfarçado de velho? Nós estamos vendo trechos em que aparece o personagem do Dr. Chapatin e por baixo do casaco dele nós podemos ver a camisa do Chaves. Isso quer dizer, então, que o Dr. Chapatin é o Chaves. É isso. Claro que nós sabemos que na vida real o Dr. Chapatin é o Chaves. Roberto Gomes Bolaños, Chespirito, beleza. Mas quer dizer, então, que na série, como ele tá com a camisa do Chaves, ele é o Chaves disfarçado de velho? Ou o Chaves é o Dr. Chapatin disfarçado de menino de rua? Vocês entendem aonde que eu quero chegar com isso? Não importa que o personagem apareça com aliança. O personagem não é casado. Isso é uma coisa do ator. Isso qualquer menino de 7 anos que conheça a série... Ele sabe identificar isso, ele sabe entender isso. Né? Era um programa que não tinha muito cuidado com esses adereços. Em alguns episódios a gente vê o Kiko com as correntonas bem grandona, coisa que nenhuma criança de 7 anos usaria na época. A gente vê o Chaves e o Nhonho com as costeletas típicas dos anos 70, aquelas costeletonas zona grossa. E a gente sabe que criança de 7 anos tem costeleta grossa daquele jeito? Não tem. Então... me tiraram. Esse vídeo vai ser curto porque eu quero só deixar bem claro algumas coisas. Primeiro, o personagem não é casado. A aliança pertence ao ator Rubén Aguirre. Segundo, Roberto Gomes Fernandes, ele sabe dessa informação e ele falou sobre o professor chifrar com a dona Florinda em tom de brincadeira. Ele não falou sério. O Roberto Gomes Fernandes, ele não tem essa autoridade para mudar o que o pai dele escreveu. Ele não tem essa autoridade para mudar o que o pai dele criou.
o que o pai dele concebeu. Ele herdou os personagens, mas ele não pode mexer não tem moral para mexer no que já foi feito, na obra clássica. E ele sabe disso. Ele afirmou isso em tom de brincadeira. Só se deixou guiar pelo que o pessoal fala na internet, viralizou. Vê uma foto do ator de aliança e já acha que o homem é casado. E aí vê 300 mil fotos do homem sem aliança e não fala nada. Cadê os, né? Enfim, é só isso que eu queria deixar bem claro. Um abraço a todos, desculpa pelo sumiço. Tô dando uma pausa, como eu já falei, não tô aparecendo em live, não tô fazendo live, nem gravando mais vídeos, porque tô preparando algumas coisas no meu trabalho também, né? Que agora eu voltei a trabalhar, voltei a dar aula, então tô seguindo uma rotina mais cansativa, né? Uma coisa que, graças a Deus, eu voltei a fazer, porque eu tava com muita saudade de dar aula. Enfim. Mas é isso aí, vez por outra, quando aparecer umas besteiras dessa que eu tenho que vir aqui pra desmentir, pra dizer, gente, não é. Avisem pros amigos de vocês, se você vê algum amigo de vocês compartilhando essa besteira, você fala, gente, essa aliança é do ator, não é do personagem. Faça esse favor pra mim, viu? Não me deixa estressada à toa, ter que vir aqui pra me explicar coisa que qualquer um sabe. Enfim, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.